Olá, coisa querida! A professora Adriane Falti chegando nesse nosso Hora da Verdade para a sua prova do CNU, aqui falando do bloco de nível médio, bloco 8 desse edital que tá aí todo mundo ansioso já pelo grande dia da sua prova. E eu separei aqui os principais pontos do seu edital para a gente revisar, para você ver se você precisa voltar para aquela videoaula, voltar para aquele PDF para fixar conteúdo ou se você já está afiadíssimo em direito constitucional. Eu sei que as outras matérias são mais chatas, às vezes você dá preferência para o direito constitucional, que é muito mais agradável, mas vamos conferir se tá tudo certinho por aí? Então vamos lá, vem comigo então para os slides. Você que não me conhece, não me acompanha, ó, essas são as minhas redes sociais. Esse é o meu Instagram, tem o canal do Telegram, que eu mando material, link de aula, tudo por lá. Tem o Twitter, o X, para ver tretas, e tem também o canal no YouTube, que a gente posta vídeo lá quase todos os dias, você vai encontrar um vídeo bacana por lá. Maravilha? Muito bem. O edital do CNU é o edital mais legal de todos e eu vou começar ele meio que de trás para frente. Começando a nossa revisão aqui com o tema dos direitos políticos. E como o nosso edital ele é pequenininho, a gente vai conseguir revisar quase tudo aqui desse tema, porque inclusive é uma das minhas grandes apostas. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a chamada soberania popular. Então lembra que a soberania popular, ela decorre da opção que nós fizemos na Constituição por um regime político democrático. Então a gente sabe que nós adotamos um modelo de democracia, não é isso? E eu tenho várias espécies de democracia. Lembra? Eu tenho a democracia direta, a democracia indireta ou representativa, e eu tenho a democracia semidireta ou participativa. Lembra que a democracia semidireta ou participativa é aquela modalidade de democracia em que o povo aqui age de forma direta, ou seja, toma decisões políticas de forma direta, e também elege representantes. Então, a democracia semidireta é aquela que vai conjugar elementos da democracia direta com elementos da democracia indireta. Por isso que ela é semidireta, porque ela tem da direta e também da democracia indireta. E esse modelo democrático que a gente adota, ele é exercido através da chamada soberania popular, ou seja, é o povo que vai se manifestar. E como ele faz isso? Vamos lá. A soberania popular ela é representada através do sufrágio universal. Lembra que está errado se falar que o sufrágio é restrito ou restritivo. O sufrágio universal inclui aqui tanto o direito de você votar, quanto o direito de você ser votado. Então, cuidado, que às vezes a banca vem e diz que sufrágio é apenas o direito de votar. Então, a gente não pode confundir direitos de sufrágio com voto. O sufrágio é esse direito maior que caracteriza o exercício dos direitos políticos, que você vai instrumentalizar, materializar esse direito de sufrágio através do voto. Então, o voto nada mais é do que a materialização, a instrumentalização desse direito chamado de sufrágio. Então, a soberania popular é exercida pelo sufrágio, que é universal, que se caracteriza pelo direito de você votar e o direito de você também se candidatar. Ele é instrumentalizado através do quê? Através do voto. E aqui a gente pode aproveitar e lembrar das características do voto. Lembra das características do voto? O voto, ele é, me ajuda aí, ó, ele é direto, ele é secreto, ele é universal, ele é periódico, vou colocar aqui para caber tudo daí, periódico, ele tem igual valor para todos, valor para todos, ele ainda é livre, personalíssimo. E para algumas pessoas, inclusive, ele é obrigatório. Vamos relembrar isso? O que significa ser voto direto? Por que o voto é um instrumento direto? Porque quando você vota, você escolhe diretamente a pessoa que você quer eleger.
Então você vai lá na urna eletrônica, plim, plim, você está votando diretamente no candidato que foi por você escolhido. Ele é secreto. A ideia é que ninguém vai saber aqui em quem você votou. Então você pode falar, votei no fulano, mas lá na urna é você que sabe exatamente em quem você votou. Entende? A ideia do voto ser sigiloso. O voto ele ainda é universal. Isso significa que não existem restrições de natureza aqui intelectual, de natureza econômica, que vão fazer com que a pessoa não possa votar. Por isso que a gente sabe que até o analfabeto, ele pode sim realizar o voto. Então ele é secreto, direto, universal. Ele é periódico, porque de tempos em tempos nós vamos às urnas e realizamos o voto. Ele tem igual valor para todos, aqui vem dentro da expressão americana one man, one vote. Conhece essa expressão que diz que cada voto é equivalente a uma única pessoa. Então não existe pessoa que vota com peso 2, entende? Cada pessoa tem aqui a representatividade de apenas um único voto. Ele é livre porque você é livre para escolher o candidato que você quer votar. Então, e ele ainda é personalíssimo porque ninguém pode votar no seu lugar. Então, eu sempre brinco assim, ó, que casar, você pode fazer alguém casar no seu lugar por você, mas votar não. Você sabia disso? Sabia que dá para casar por procuração? Pois é. Então, você pode, por exemplo, não quero ir pro meu casamento, vou mandar alguém pro meu lugar. Você pode dar uma procuração para essa pessoa para ela casar lá no seu lugar. Agora, votar, não. Então, se você não tiver na sua sessão eleitoral no dia da eleição, você não pode deixar uma procuração para alguém. Falar, vou deixar para minha mãe, ela vai lá votar no meu lugar. Não pode, justamente porque o voto, ele é personalíssimo. E ele também é obrigatório, mas é obrigatório para algumas pessoas, não para todos, como a gente vai ver na sequência. Então, exerço a minha soberania popular através do sufrágio universal, instrumentalizado, materializado, isso através do voto. Não vamos confundir ainda com o conceito aqui, ó, de escrutínio. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar do lado porque ele não é um exercício, é uma forma de votar. Vou colocar aqui, ó. Escrutínio. O que é o escrutínio? É o modo como se vota. Vou colocar aqui, ó. O modo como você realiza o voto. Ou seja, se fechado ou se aberto. Por exemplo, o escrutínio do voto popular, ele é sempre fechado, uma vez que o voto ele é secreto. Mas nós temos escrutínios realizados de forma aberta. Por exemplo, você deve lembrar lá que na votação dos parlamentares, na decisão do impeachment, então quando eles vão julgar o impeachment lá do presidente da República, eles votam através de escrutínio aberto. Então eles vão dizer lá, sim, pela família brasileira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Você entende? Então o escrutínio, que é o modo como votamos, pode ser fechado ou aberto. O escrutínio da votação popular, esse que decorre da nossa soberania, ele é fechado. Ok? O que mais? Nós podemos dizer ainda que a soberania popular, ela é exercida também nos termos da lei, através de alguns instrumentos que nós podemos dizer que são instrumentos da chamada democracia direta. Lembra quais são esses instrumentos? Vamos primeiro naqueles mencionados lá no artigo 14 da Constituição Federal. Eu tenho o plebiscito, eu tenho o referendo e eu tenho a iniciativa popular. O que é o plebiscito e o referendo? Plebiscito e referendo são formas de consultar o povo a respeito de uma decisão política, administrativa ou legislativa. A grande diferença entre o plebiscito e o referendo é o momento em que essa consulta vai ser feita. E aqui, para você não se confundir, ó, a gente vai dar um assassinadozinho na língua portuguesa. A Adriana, que nos perdoe, aqui, ó, o plebiscito é o pré-bicito. Vamos gravar assim, ó, o pré-bicito, porque essa consulta feita ao povo antes
da tomada da decisão, seja administrativa, seja de natureza legislativa. Ou seja, quando estiver diante de um projeto de lei, e a decisão desse projeto de lei, como nós vamos encaminhá-lo, depender aqui de um plebiscito, é porque ele vai ser feito essa consulta durante a elaboração do projeto, não depois que a lei está aprovada. Isso porque a consulta for feita depois que a lei estiver aprovada e nós estamos falando de referendo. Então, o plebiscito é o plebiscito e o referendo é essa mesma consulta sendo feita posteriormente. Feita depois. E a iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade do povo iniciar um projeto de lei. Então, o povo pode analisar, vendo que é uma determinada situação, e falar assim, eu gostaria de uma lei nesse sentido, eu queria que tivesse uma lei sobre isso. E o povo pode ir lá, então, e propor esse projeto de lei. Veja que a liberdade aqui, a soberania popular, ela é manifestada no direito de propor essa lei, mas não no sentido que essa lei obrigatoriamente vai ser aprovada, diferente do que a gente tem no plebiscito e no referendo. Vamos um pouquinho mais. Se é feito um plebiscito e o povo diz, não queremos que isso aconteça, vamos imaginar um determinado projeto de lei. Vamos imaginar melhor. Vamos imaginar que se queira reduzir a maioridade penal no Brasil. Tema polêmico. Será que a gente reduz de 18 para 16 e tá aquele debate, não sei o quê, e alguém fala assim, e se a gente convocasse um plebiscito? E se a gente chamasse o povo e falasse assim, ó, o que vocês acham? Devemos ou não devemos reduzir aqui a maioridade penal? E vamos imaginar que o povo diga, não, acho que não devemos reduzir a maioridade penal. Veja que se o povo diz não pode o Congresso Nacional fazer de conta que o povo não disse nada e simplesmente ir lá e aprovar essa alteração. Você entende? Aprovar uma emenda, etc. Então, o que o povo decidir, seja no plebiscito, seja no referendo, está decidido. É exercício de soberania popular. Já a iniciativa popular, que é esse, queremos esse projeto, não significa necessariamente que o projeto será aprovado. Lembra dos requisitos para a iniciativa popular? É tão bonita, mas vira uma lenda por causa disso aqui, ó. Quer ver? Para que o povo possa iniciar um projeto de lei, ele precisa do quê? A gente precisa de pelo menos a assinatura de 1% do eleitorado nacional. Então, do eleitorado. Dividido em pelo menos 5 estados. E em cada uma delas, cada um desses estados, tem que ter aprovação de pelo menos 0,3% em cada um deles. Então, para a gente entender, sem necessariamente nos alongar. Iniciativa popular é quando eleitores resolvem elaborar um projeto de lei. Para isso, não basta um eleitor. Eu preciso de 1% do eleitorado brasileiro. E não adianta 1% do eleitorado brasileiro, por exemplo, só em São Paulo. Tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados. Mas também não adianta eu ter 5 estados com 1% aqui em São Paulo, aí eu tenho um eleitor só no Paraná, um no Rio Grande do Sul, um na Bahia e outro, sei lá, no Distrito Federal. Não, eu tenho que ter em cada um deles pelo menos 0,3% de representação. Ok aqui? Não vai confundir, Teteia, a iniciativa popular com a chamada ação popular. Vamos anotar. A ação popular, assim como outros instrumentos aqui, vou colocar assim, ó, como outros. Outros instrumentos de soberania popular. A ação popular, por sua vez, é uma ação judicial. Aqui, eu estou falando daquele indivíduo que é cidadão, ou seja, que tem a chamada capacidade eleitoral ativa, que vota, que tem um título eleitoral, que vai e propõe uma ação judicial. Então, veja que a iniciativa popular é uma iniciativa de um projeto de lei. É lá com o Congresso Nacional, lá no Poder Legislativo. Aliás, esses requisitos aqui, ó, é para a elaboração de lei de natureza federal, tá? Porque eu posso ter iniciativa popular no âmbito dos estados e também no âmbito dos municípios. No âmbito dos estados, a lei estadual vai definir, e no âmbito dos municípios, o requisito é de 5% do eleitorado municipal, e aqui não tem distribuição em bairros, essas coisas, tá? Então, muda um pouquinho esse percentual.
Então, uma coisa é um projeto de lei, iniciativa popular, outra coisa é a ação popular. A ação popular é aquela ação judicial que visa anular. Anular o quê? Aquele ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, à moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente. A ação popular, portanto, ela visa proteger aqueles interesses, aqueles direitos que são difusos, que são de natureza coletiva. Então, não vai confundir iniciativa popular com a ação popular. Mas a ação popular, por ser de titularidade do cidadão, também é uma das formas de exercício da soberania popular. Ok? Muito bem. O que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Nós podemos colocar a novidade das chamadas consultas populares, que serão realizadas no âmbito municipal. Então, lembra que nós tivemos uma alteração na Constituição Federal em que é permitida a realização de consultas populares sobre assuntos de interesse local no âmbito do município, que inclusive devem ser realizados junto com as eleições municipais. A ideia é aproximar cada vez mais o cidadão das decisões políticas do seu município. Também é uma forma aqui de expressão. Podemos colocar qual mais aqui, ó? Podemos colocar o direito de participação. Opa, peguei branco, não? Isso. Direito de participação junto aos partidos políticos. Então, nós sabemos que não há candidatura avulsa, né? Se você quiser se candidatar, você vai ter que se candidatar através do quê? Através de um partido político. Tudo isso está relacionado a esse exercício da soberania popular. São instrumentos aqui de exercício da soberania. Maravilha? Então, nós podemos dizer que a soberania popular é exercida através do sufrágio universal, direito maior de votar e ser votado, que é instrumentalizado, materializado através desse negócio chamado voto, que tem todas essas características que a gente viu ali, que se difere do escrutínio, que é o modo como votamos. Além disso, o artigo 14 vai falar de instrumentos previstos em lei para exercício dessa soberania. Plebiscito, referendo e a chamada iniciativa popular. Podemos completar isso aqui falando a respeito da chamada ação popular, as consultas populares sobre assuntos de interesse local no âmbito dos municípios e também a participação em partidos políticos. Maravilha? E aí? Tá sabendo o que eu tô falando ou tô falando alguma novidade? Isso aqui não pode ser novidade, hein? Se isso aqui é novidade, você já sabe, ó. Volta lá no PDF, volta lá na videoaula para você fixar. Vamos ver como é que a banca já cobrou isso. Claro que eu vou ser bem sincero. Eu não acho que a sua banca vai cobrar um negocinho assim. Pode até ser que seja, né? Mas a gente faz aqui só para fixar mesmo. Olha lá. O voto, direito constitucionalmente assegurado. Aí vem lá, letra A. Pode ser suprimido somente por emenda constitucional aprovada por quórum qualificado previsto na Constituição. Aqui vamos lembrar uma coisa importante. O voto, ele é considerado como cláusula pétrea. E o que é cláusula pétrea? É aquele núcleo da Constituição que não pode ser abolido. Então, a Constituição considera como cláusula pétrea a nossa forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal, periódico. É também considerado como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Então, o voto, ele é sim um direito aqui que é considerado como uma cláusula pétrea, portanto, ele não pode ser abolido nem mesmo através de uma emenda à Constituição. O que a gente pode, sim, é retirar a característica da obrigatoriedade do voto. Isso porque o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Aliás, vamos colocar isso no nosso esquema. Vamos colocar aqui, ó, com sinalzinho aqui, ó, vermelho. Aquela estrelinha que pisca para você, ó, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, ok? Então, isso significa o quê? Que seria possível uma emenda à Constituição Federal para tornar o voto facultativo para todo mundo.
A gente sabe que ele não é obrigatório para todos, mas ele é obrigatório para a maioria das pessoas, né? Como regra, ele é obrigatório. Então, seria possível retirar essa característica do texto constitucional sem que isso violasse aqui cláusula pétrea, tá? Então, poderá ser suprimido somente por emenda? Não, não pode nem por emenda, por ser cláusula pétrea. Poderá deixar de ser secreto na forma da lei? Negativo. O voto, enquanto secreto, ele é sim cláusula pétrea. É facultativo aos idosos maiores de 60 anos? Não. O voto, ele passa a ser facultativo aos maiores de 70 anos. É obrigatório aos analfabetos maiores de 18 anos. Não é obrigatório para os analfabetos. A gente vai ver aqui agora que o voto ele é facultativo para os analfabetos. Constitui cláusula pétrea expressamente prevista na Constituição. Sim? Molezinha essa parte introdutória? Maravilha. Vamos lembrar também como que se organizam os direitos políticos. E a partir dessa divisão a gente analisa e revisa os seus principais pontos. Então, o que são os direitos políticos? São direitos que decorrem do exercício da soberania popular. E a gente pode dizer que os direitos políticos se dividem em dois grupos, lembra? Vamos lá. Eu tenho que fazer um esqueminha que vai te ajudar para revisar, ó. Direitos políticos. Eu tenho direitos políticos positivos e eu tenho direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos e eu tenho direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos, o nome está dizendo, ó, o que é positivo. Aqui eu estou falando do direito de participar das decisões políticas do Estado. Quando eu falo direitos políticos positivos, eu estou falando de sufrágio, ou seja, estou falando de votar, estou falando de me candidatar. Então, falou em direitos políticos positivos, você vai pensar no quê? Em sufrágio. E aqui eu tenho duas espécies de direitos políticos positivos. A chamada capacidade eleitoral ativa. E aqui eu tenho duas espécies de direitos políticos positivos. A chamada capacidade eleitoral ativa, ou também chamada alistabilidade ou alistamento eleitoral, que é o direito de você fazer lá um título de eleitor e votar na eleição. E você tem também a chamada capacidade eleitoral passiva, que é o seu direito de você ser votado, de você se candidatar. Então, a gente tem a ativa, também chamada de alistabilidade, e a capacidade eleitoral passiva, também chamada de, por assim, elegibilidade. Já os direitos políticos negativos, então aqui é o direito de você votar e aqui é o direito de você receber votos, ou seja, de você se candidatar, de você ser votado. Eu tenho ainda os direitos políticos negativos. Lembra que os direitos políticos negativos são aqueles direitos que restringem o exercício dos direitos políticos positivos. Então, os negativos são aqueles que vão tirar os positivos. E eu tenho dois grupos. Eu tenho as inelegibilidades, e eu tenho aquelas causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Aqui eu quero um pouquinho mais de você. Lembra que as inelegibilidades são exemplos de direitos políticos negativos. As inelegibilidades fazem o quê? Elas impedem que a pessoa se eleja. Então, inelegível é aquele que não pode se candidatar. Não necessariamente votar. Às vezes você tem um inelegível que pode votar. Isso porque as inelegibilidades restringem a capacidade eleitoral
passiva. Já as hipóteses de perda ou suspensão retiram tudo. Então, se o indivíduo não tiver os seus direitos políticos perdidos ou suspensos, ele nem vota, ele nem se candidata. Aliás, ele não vai poder fazer nada disso aqui. Se o indivíduo tem os seus direitos políticos suspensos ou perdidos, ele não participa de plebiscito, referendo, não pode fazer iniciativa popular, não pode fazer uma ação popular, não vai participar dessas consultas, não pode participar de partidos políticos. Você entendeu? Então, quando a gente fala em perda ou suspensão, eu estou falando na retirada total dos direitos políticos positivos. Vamos ver se você pegou amanhã. Se eu te perguntar assim, ó, as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos restringem mais esses direitos do que as hipóteses de inelegibilidade. Certo ou errado? Tempo! Vou falar de novo que você estava distraído aí, não estava? Vou repetir. As hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos restringem mais esses direitos do que as hipóteses de inelegibilidade. Certo ou errada? Certíssima. Ninguém me responder ali, né? Certíssima. Por quê? Porque quando eu falo em perda ou suspensão, eu falo na retirada total dos direitos políticos, enquanto que as inelegibilidades restringem apenas a capacidade eleitoral passiva. Inelegível é aquele que não tem elegibilidade. Ok aqui? Tá. Vamos completando esse esquema? Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Cada um deles. A capacidade eleitoral ativa o direito de votar aqui. Lembra que a Constituição, eu tenho um esqueminha aqui, eu já vou voltar para completar esse esquema, tá? Ela vai dizer que o alistamento e o voto são obrigatórios para quem? Maiores de 18, menores de 70 e desde que sejam alfabetizados. Porque se for analfabeto, aí o voto passa a ser facultativo. Então lembra que o voto, tanto o alistamento quanto o voto, são facultativos para os maiores de 16, menores de 18 anos, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Teteia, aqui eu tô falando analfabeto que não sabe ler e escrever. Não tô falando analfabeto funcional, hein? O analfabeto funcional tem que votar de forma obrigatória. O que é o analfabeto funcional? Vou dizer para você. Analfabeto funcional é aquele que não sabe ler e interpretar textos simples ou realizar cálculos matemáticos básicos. Professora, você está falando comigo? Claro que não, Teté. Porque você está entendendo o que eu estou falando, é porque você não é analfabeto funcional. Então é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, mas tem uma imensa dificuldade de interpretação. Quando eu falo em cálculo matemático simples, não estou falando de soma de frações, aquela desgraça. Estou falando de somar, subtrair, coisa simples, tá? Então, o analfabeto funcional não tem alistamento e voto facultativo. Então, se vier na sua prova, o alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos funcionais. Negativo, tá? Só para aquele analfabeto mesmo, que não sabe ler e escrever. Ainda ele é proibido para quem? Para os estrangeiros e para os conscritos. Conscrito é quem está realizando o serviço militar obrigatório. Cuidado, não é para todos os militares. É só para quem está realizando o serviço militar obrigatório. E para os estrangeiros? Lógico. É lógico. O gringo, gente, só pensar. O gringo, ele que vai se meter lá na casa dele, lá na gringa. É ou não é? Quem decide o rumo do cenário brasileiro é quem? É brasileiro, meu amor. Que estrangeiro vem se meter, que não venha se meter. É, right? Então, o estrangeiro não pode nem se alistar e muito menos votar. Tem uma exceção? Tem uma exceção? Tem uma exceção. Qual que é a exceção aqui? Quero ver se vocês estão afiados. Isso aqui é a hora da verdade, meu amor. Isso aqui é a hora do vamos ver. Qual que é a exceção aqui, ó? O português, também chamado de quase nacional. Lembra que o português equiparado é aquele português de Portugal que reside no Brasil de forma permanente e que solicita esse tratamento igualitário. Ou seja, ele é estrangeiro que reside no Brasil e vai ser tratado como se brasileiro fosse.
Lembra que para isso depende de reciprocidade. Ou seja, os direitos que nós vamos garantir aos portugueses no Brasil devem ser os mesmos direitos garantidos aos brasileiros em Portugal. Lembrando que essa equiparação não é com brasileiro nato, ou seja, o português vai ser tratado como se brasileiro fosse, mas não como um brasileiro nato aqui, ok? Então lembra dessa exceção. Muito bem? Muito bem. Então aqui, ó, matamos essa primeira parte, que é a listabilidade. E eu tenho as regras de elegibilidade, ou seja, quais são aqueles requisitos para a pessoa se eleger. Você lembra deles? Vou colocar aqui, ó, nesse nosso cantinho. Então lembra que para poder se candidatar tem que ter o quê? Nacionalidade brasileira. E lembra que pode ser tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Consigo fazer um link aqui? Consigo fazer o link aqui? Lembra que alguns cargos eletivos são privativos de brasileiros natos. Quais? Não me venha com mp3.com, meu amor. Se você é meu aluno, você já gritou aí mp3.com. Mas calma! Lembra que o mp3.com, que é a nossa mnemônica para gravar os cargos privativos de brasileiro nato, lá eu tenho cargos que não são eletivos. Aliás, só 2 cargos eletivos é que são privativos de brasileiros natos. Quais? Quais aqui? Que tem que ser nato. Presidente da República e vice. Só. Todos os demais podem ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. Então, vimos a nacionalidade. Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. O que é isso? Não pode incidir aqui nas inelegibilidades ou nas causas de perda ou suspensão. Ou seja, não pode incidir em nenhum direito político negativo, senão não pode se candidatar. Tem que ter alistamento eleitoral. Lógico. Quem não vota não pode se candidatar. Olha, o cara não pode votar e daí quer se candidatar. Não pode. Então, só pode se candidatar aquele que vota. Tem que ter alistamento eleitoral. Tem que ter o que mais? Tem que ter domicílio eleitoral. Então, alistamento e domicílio eleitoral. O que é o domicílio eleitoral? O domicílio eleitoral, que é o local onde você tem lá o seu registro, o seu alistamento eleitoral, ele vai definir a circunscrição da sua candidatura. Oh, meu Deus! Calma que é bem simples. Por exemplo, o meu domicílio eleitoral é aqui em Cascavel, Paraná. Falo aqui de Cascavel, Paraná. Logo, eu posso me candidatar a quais cargos eletivos? Será que eu posso me candidatar, por exemplo, a prefeita de São Paulo? Não posso. Por quê? Porque o meu domicílio eleitoral é que vai definir onde eu posso me candidatar. Então, eu vou poder me candidatar àqueles cargos eletivos do município de Cascavel. Vou poder me candidatar àqueles cargos do estado do Paraná. E vou poder me candidatar, e sim, aí presidente e vice-presidente da República. Você entendeu? Então, o domicílio eleitoral que define essa circunscrição. Tem ainda a filiação partidária. Inclusive, falei ali já. Lembra que a filiação partidária é, inclusive, uma das características da nossa soberania, porque não há candidatura avulsa. Então, se você quiser se candidatar, você necessariamente vai ter que fazer o quê? Se filiar a um partido político. Não tem para onde correr aqui. E, por fim, nós temos um requisito que não cai em prova. Ele simplesmente despenca, que é a questão da idade mínima. Idade mínima para concorrer a cargos eletivos. Lembra disso aqui? Lembra dessas idades? Se você não lembra ou ainda não decorou, essa é a sua chance. Essa é a sua chance. Você vai gravar assim, ó. A Constituição Federal, ela escolheu algumas idades para concorrer a alguns cargos eletivos. Então, ela diz assim, para você ser presidente da República, você não pode ser novinho, né? Você tem que ter pelo menos o que aí? 35 anos, o que é bastante novinho, diga-se de passagem. Mas não é tão novinho assim. Você quer ser governador? Você tem que ter pelo menos 30 anos. Ou seja, ela estabelece uma idade mínima
para disputar determinados cargos eletivos. E o que você precisa saber? Quais são essas idades e mais, quais cargos correspondem a quais idades? Ai, professora, parece tão difícil de decorar. Meu amor, claro que não é, porque a tia tem o quê? A solução para você. Você vai decorar hoje o quê? O telefone da elegibilidade, lembra? 3530 2118, gravou aí? 3530 2118. Ligue agora, ligue já. 3530 2118. Quem entende eu falar ligue já entrega a idade também. Ligue agora, não perca o seu tempo. Grava aí o telefoninho da elegibilidade. 3530 2118. Professora do céu, sou péssima para gravar telefone. Nem o da minha mãe eu sei. Da mãe não precisa. Precisa esse aqui. 3530 2118, 3530 2118. Gravou aí o telefoninho? Tenho certeza que sim. Só que tem que saber agora para quem ligar, meu amor. Não adianta só 3530 2118. Não adianta. Você tem que saber qual idade corresponde a qual cargo. E aqui eu tenho um bizu que vai te ajudar a memorizar, que você nunca mais vai esquecer, porque a gente vai criar uma lógica aí na sua cabeça, nem que você queira esquecer, você não vai. Quer ver? Nós vamos fazer uma pirâmide. Daí você vai colocar nessa pirâmide, 3530, 2118. E nós vamos preencher esse esquema da seguinte forma. Daqui para cá, subindo a pirâmide, nós vamos preencher aqui com os cargos do poder legislativo. Legislativo. E daqui para cá, nós vamos preencher com os cargos do poder executivo. Quer ver que você sabe? Você só não sabe que você sabe. Começando na base. Quais são os cargos do poder legislativo? Você vota? Você vota, né, Teté? Você vota. Quais são os cargos do legislativo? Vereador, deputados e senadores. É isso? Tá. Desses que eu falei, qual que é o mais basiquinho? Mais sombreguinho? Começa assim, cara. Ai, quero ir pra política. Começa onde, geralmente? Vereador, na verdade? Aí, qual que é a idade aqui, ó? Começamos na base, ó. 18, idade mínima para vereador. Não, mais basiquinho? Começou na base da pirâmide. Aí, gostou. Pegou gosto. Entendeu? Sentiu o cheiro do poder. Entendeu? Aí, quer mais. Quer mais. Quer mais, sobe o quê? Sobe um degrauzinho. Vai pra onde? Geralmente, depois que o cara vira vereador, ele vai pra onde? No legislativo. Deputado. Tá. Subiu aqui, ó. Idade dos deputados. E deixa eu te falar, deputado é tudo farinha do mesmo saco, viu? Federal, estadual, distrital, tudo a mesma idade. Tá faltando quem? Os senadores. Só que é o nome, ó, senador. Senador, meu amor, são os caras que julgam o presidente no tal do impeachment. Então aqui a Constituição falou, vou ter que jogar esses caras lá em cima. E aqui a Constituição escolheu, então, a maior idade para o cargo de senador. Então dá um pulinho aqui, ó, e vem para 35 com os senadores. Moleza? Moleza. Agora você vai descer a pirâmide comigo com os cargos do executivo. Quais são os cargos eletivos do executivo? Do mais top para o menos top. Deixa eu ajudar. Presidente da República, governadores e prefeitos. Desse, qual que é o mais Thundercats? Presidente, na verdade. Então, ó, faz escadinha aqui, ó. O mais top, presidente e vice. Desce pro menos top. Governador e vice. Desce para mais um pouquinho. Prefeito e vice. Oh! Não tem erro, meu amor. Chegou na prova, bateu aquela dúvida, faz piramidezinha, vem na lógica aqui, desce, acabou. Não erra mais isso aqui, hein? Ó, pessoal falando já safou de questão com esse esquema. Tá faltando alguém, meus amores? Tá faltando alguém aqui. Quem é esse alguém que tá faltando no nosso esquema? O tal do juiz de paz. Tá, glória. Quem que é o juiz de paz? Eu vou te contar. O juiz de paz, que na verdade deveria ser juiz de guerras, né? Juiz de tretas, é o cara que celebra casamentos. Então, o juiz de paz, ele não é nem do legislativo e nem do executivo. Chore agora. Juiz de paz é do judiciário. Só que ele não julga ninguém, tá? Ele tá lá só pra celebrar
casamentos. E a Constituição fala que o cargo de juiz de paz deve ser um cargo eletivo. A gente deveria votar para juiz de paz. Calma, eu sei, nunca votei para juiz de paz, tenho certeza que também nunca votou para juiz de paz, mas tá na Constituição, tem que preencher todos os requisitos de elegibilidade, filiação, domicílio, inclusive idade mínima, e a idade escolhida é a de 21 aninhos para o cargo de juiz de paz. Professora do céu, eu tava tão feliz com a pirâmide, puxa pra lá e vem pra cá. E agora você me mandou esse juiz de paz do nada ali com 21 anos. Estragou meu raciocínio. Acho que não vou lembrar da idade do juiz de paz. Vai porque eu tô aqui pra passar vergonha. Pra você não passar vergonha na hora da prova. Você vai lembrar assim, ó. O juiz de paz é o cara que faz o quê? Celebra casamento. Não é isso? Que eu falo que tinha que ser juiz de guerras, né? Tretas. E a Constituição romântica é juiz de paz. Tá. Ele faz o quê? Quem é casado aí ajuda a tia. Quando você vai casar, o que os caras falam? Que vocês eram dois, não sei o quê, e viram uma única pessoa. Então não é o casamento que une duas pessoas que viram uma, unidas em uma única carne, em um único corpo, um único espírito. Não tem esse negócio do casamento, fazer esse negócio de unir duas pessoas em uma? Então você vai gravar assim, ó. O juiz de paz é o cara que faz dois, vira um. Não tem pra onde correr, meu amor. Vai ter que lembrar disso aqui na hora da sua prova. Lembra, inclusive, que essas idades, elas devem ser demonstradas na data da posse. Então, eles têm que comprovar que tem as idades aqui no dia da posse, com exceção do cargo de vereador, que deve demonstrar que tem 18 anos na data limite do registro da sua candidatura. Então, o momento da comprovação na data da posse, salvo para o cargo de vereador. Quando, então, aqui vai ser da data do registro da candidatura. Beleza? Tá. Então, olha o que a gente já fechou tudo aqui, ó. Já fechamos os direitos políticos positivos e capacidade eleitoral ativa e passiva. Agora vamos revisar rapidinho as hipóteses de inelegibilidade e aquelas causas de perda ou suspensão. Eu quero colocar aqui até as inelegibilidades para esse esquema ficar mais completinho. Eu tenho duas espécies de inelegibilidade. Eu tenho a inelegibilidade absoluta e eu tenho as inelegibilidades relativas. Inelegibilidade absoluta, o nome está dizendo, não pode se candidatar a nada. Então, não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Quem é inelegível de forma absoluta, que não pode se candidatar a nada? Os inalistáveis, ou seja, quem não pode votar, e os analfabetos. Então, inelegível de forma absoluta são os inalistáveis e os analfabetos. Analfabetos. Inalistável, lembra quem é, né? Estrangeiro e conscrito. Lembra que o analfabeto, pelo amor de Deus, o analfabeto, ele pode votar, ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva, uma vez que é um inelegível de forma absoluta. Em relação às inelegibilidades relativas, eu vou destacar aqui, ó, 3 grandes regras. Eu tenho aqui a primeira, que é a regra de limitação de reeleição. Lembra disso? Os membros do Poder Executivo, e aqui só para o Poder Executivo, eles podem se reeleger por um único período subsequente. Então, por isso que você tem lá presidente, governadores e prefeitos que podem realizar um mandato de 4 anos e são reeleitos apenas por mais 4 anos. Depois, eles estão inelegíveis
para aquele mesmo cargo. Eles podem se candidatar, eventualmente, a outros cargos. Então, lembra que aqui o que a Constituição veda, proíbe, é a realização de um terceiro mandato consecutivo. Grava aqui, ó. É possível que uma mesma pessoa realize 3 mandatos, mas não consecutivos. Então, o cara se elegeu presidente da República, 4 anos. Se reelege por mais 4, ela tem que sair, não pode ser presidente de novo. Mas, eventualmente, ela pode ficar um período fora e depois se candidatar novamente. Ela vai realizar um terceiro mandato, mas não consecutivo, tá? Qual outra regrinha que eu tenho aqui? A regra de desincompatibilização. Lembra que os membros do Poder Executivo, para poderem se candidatar a outros cargos, devem renunciar os seus cargos 6 meses antes da data da eleição. Então, renúncia 6 meses antes da data da eleição. Lembra que essa regra também só vale para o pessoal do Executivo. Então, limite de reeleição não tem para o Legislativo. É só você ver aquele Congresso Nacional, meu amor. Ei, tem os caras lá que estão com 400 anos, é ou não é? Meu Deus do céu, um abraço pro Sarney, é ou não é? Meu misericórdia, quanto tempo aquele povo fica lá? 30 anos, né? Eu lembro quando teve o impeachment da Dilma, um cara lá na tribuna falou, não, porque eu tô aqui desde a época do impeachment do Collor. Eu pensei, mas meu Deus, o que você tá fazendo aí ainda, né? Então veja que não existe limite de reeleição para membros do Legislativo. Só tem limite de reeleição para membros do Poder Executivo. Essa regra também de renunciar 6 meses antes da data da eleição é apenas do Poder Executivo. Então, só o presidente, governadores e prefeitos que precisam renunciar. Senadores, deputados, vereadores não precisam. E a terceira regrinha de inelegibilidade relativa é a tal da inelegibilidade reflexa. Lembra que a inelegibilidade reflexa é aquela que, também aqui, titulares do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, tornam inelegíveis os seus cônjuges ou parentes até que grau? Até o 2º grau. Então, tornam inelegíveis seu cônjuge ou parente até 2º grau. Lembrou disso? Lembra também que é possível que sejam criadas outras hipóteses de inelegibilidade, mas para isso necessita necessariamente de lei complementar. Então eu posso ter outras hipóteses de inelegibilidade, mas depende de lei complementar. Lembra que não pode ser estabelecida regras de inelegibilidade em lei ordinária, só lei complementar. Só você lembrar aí da famosa lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei que alterou a lei complementar 64/90, que é a lei que estabelece regras de inelegibilidade, tá? Então, a lei da ficha limpa é uma lei complementar, porque só leis complementares podem estabelecer essas regras, ok? Aí, claro, o pessoal falando ali, né? Até 2º grau, salvo se titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, todas aquelas regrinhas que você se recorda. Se você não se recorda, isso aqui você precisa se recordar. Isso aqui é só aquela revisão zona. E lembra que eu tenho as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos que a gente vai revisar agora. Ó, o pessoal perguntando aí, ó. Lembra assim, ó, a inelegibilidade reflexa, ela é gerada apenas pelos titulares de cargos do Poder Executivo. Então, se o cara é prefeito, governador ou presidente, é aí que ele está gerando inelegibilidade reflexa. Então, vamos imaginar o seguinte, imagine que eu sou senadora, tá? Sou senadora do estado do Paraná. E meu marido quer sair candidato a governador do estado do Paraná. Tem problema? Nenhum. Por quê? Porque eu não estou gerando inelegibilidade reflexa. Agora, se eu sou governadora e meu marido quer sair candidato a senador, aí eu estou gerando inelegibilidade reflexa. Lembrou disso? Então, a inelegibilidade reflexa é aquela gerada apenas pelos titulares de cargos do Poder Executivo que vão tornar inelegíveis cônjuge, parente até 2º grau, para cargos tanto do Poder Executivo
quanto do Poder Legislativo. Sim? Beleza? Tá. Muito bem. Do nosso esquema, já preenchemos o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando as causas de perda ou suspensão. Pra gente revisar esse nosso conteúdo aqui, ó. Quais são as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos? Aproveito e já tiro algumas dúvidas da galera aí, ó. Então, eu tenho situações lá no artigo 15 que vai dizer assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Mas eu tô até vendo. É vedada, é proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dá nesses casos aqui. Então, se falar em cassação, não. Cassação? Não. A cassação? Não. A cassação? Não. Então, é vedada a cassação. Tem situações de perda ou situações de suspensão. Aqui nós temos um probleminha. Qual é esse probleminha? A Constituição não fala, isso aqui é perda, isso aqui é suspensão. Então, quem faz essa divisão aqui é a doutrina. Então, a doutrina vai dizer, essa aqui eu acho que é de perda, essa aqui eu acho que é suspensão. Algumas a gente tira do próprio texto constitucional, mas não tem essa divisão certinha ali no artigo 15. E o que você tem que levar para a prova? Primeiro, quais são essas hipóteses? Sem pensar, isso aqui é perda, sem pensar, isso aqui é suspensão. Vamos revisar? Então, primeiro aqui, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. O que acontece aqui, ó? Quando eu tenho uma sentença que transita em julgado, cancelando a naturalização daquele que é brasileiro naturalizado, o que vai acontecer? O cara vai deixar de ser brasileiro. Se ele deixa de ser brasileiro, é lógico que ele vira o quê? Estrangeiro. E se ele vira estrangeiro, ele não vai poder exercer direitos políticos. Por isso que a doutrina vai entender que nesse caso aqui, ó, não há dúvidas que é uma situação de perda de direitos políticos. Por quê? Porque a pessoa vai deixar de ser brasileiro. Certo? Tá. Aí eu tenho aqui a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, tal. Aqui a gente está falando da chamada escusa de consciência, lembra? Que você pode se recusar a cumprir uma obrigação imposta a todos, mas daí o Estado vai te dar uma prestação alternativa. Né? Então você pode se recusar a cumprir uma obrigação que é para todo mundo, em decorrência das suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas. O Estado respeita o seu direito de ser diferentão. Então, eu sou diferentão, eu não faço o que todo mundo faz. Tá bom. O Estado fala, beleza, você acredita nisso, essa é a sua fé? Acredito. Então tá bom. Só que tá aqui uma prestação alternativa. Aí se você quiser ser muito diferentão e não cumprir nem a obrigação e nem a prestação alternativa, aí o Estado vai falar, aí não dá, fera. Aí ele vai restringir os seus direitos. Quais direitos? Direitos políticos, tá? E é nesse ponto aqui que a doutrina diverge. Parte da doutrina vai dizer que é a hipótese de perda e parte da doutrina vai dizer que é a hipótese de suspensão de direitos políticos. Professora, o que eu levo para a prova? Joga na moedinha e... Mentira, né? Aqui, se a banca disser que é perda, vai dar recurso, porque tem uma galera que diz que é suspensão. Se a banca disser que é suspensão, vai dar recurso, porque tem uma galera que diz aqui que é perda. Vou te falar qual é a tendência atual. A tendência atual da doutrina, que já mudou milhares de vezes, é considerar isso aqui como hipótese de suspensão. Tô dizendo que é suspensão? Não, tô dizendo que é a tendência. Porque tem gente que se manifesta de tudo quanto é jeito, tá? Então, essa aqui eu vou colocar aqui, ó, divergência. Divergência. Mas, prof, se eu tiver que chutar lá, eu tenho que chutar. Caiu esse joinho aqui pra nós lá. Aí você marca suspensão. Por quê? Porque hoje é uma tendência da doutrina em se consolidar mais no sentido de suspensão. Mas tá bem dividida. Tá? Tá aqui meu registro. Incapacidade civil absoluta. Tô até vendo na prova incapacidade civil relativa. Relativa não, tem que ser absoluta. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos.
Aqui respondo a dúvida que sempre aparece. Preso vota? Preso pode votar? Então vamos lá primeiro. O que gera aqui a suspensão dos direitos políticos é aquela condenação criminal por qualquer crime. Não importa se é um crimezinho, crimezão, crime feio, crime menos feio. Não importa o tipo do crime e nem a natureza da pena. Porque a gente sabe que tem pena de crimes aí que não é só prender a pessoa. Existem outras penas, não é verdade? Então eu posso ter um indivíduo condenado criminalmente, mas que não vai preso. Quando essa decisão transitar em julgado, vai ter suspensão dos seus direitos políticos. Não importa, de novo, o crime que ele cometeu ou a natureza da pena para ele atribuída. Ele vai ter seus direitos políticos suspensos. O que isso significa? Que ele não vota e nem pode se candidatar, muito menos. Tá? Então aqui a pergunta é, preso vota? A resposta é, depende do preso. Se for um preso temporário, ou seja, ainda não tem uma condenação transitada em julgado, ele vota sim. Porque a suspensão só acontece quando? Quando a decisão passa a ser definitiva no juridiquês, transitada em julgado. Então, se eu tiver um preso condenado definitivamente, ou seja, com sentença transitada em julgado, ele não vota, porque está com seus direitos políticos suspensos. E eu tenho ainda a condenação por improbidade administrativa. Essas três aqui, a doutrina tem se posicionado no sentido de entender como suspensão. Beleza? Show de bola? Muito bem. Consultas populares aqui, ó. Lembra que quando eu fiz aquele esqueminha para você de soberania popular, eu te falei a respeito dessa novidade que nós tivemos. Novidade não, foi em 2021 isso já, né? O tempo tá voando. Mas a gente teve uma alteração da Constituição, inserindo aqui o parágrafo 12 e 13 no artigo 14, falando a respeito dessas consultas populares. Isso, ó, tá querido de cair na sua prova. Lembra das características delas. Essas consultas, eu vou ter aqui, então, uma consulta sobre questões locais do município. Essa consulta vai ser realizada quando? Junto com as eleições do município. Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui de Cascavel, tá? Quem não sabe, a tia mora aqui em Cascavel, Paraná, tá? Interiorzão do Paraná. Aqui em Cascavel, nós não temos praia, por óbvio, que nós estamos no interior do Paraná. Mas Cascavel é uma cidade maravilhosa, só faltava uma praia. Nós temos um lago bacana e tal, mas faltava uma praia. Vou imaginar que o prefeito resolve criar uma praia em Cascavel. Praia artificial, tá? E o prefeito começa com essa conversa de vamos fazer uma praia, e tal. E daí o povo assim, não, eu não quero saber de praia. Ah, isso aqui é da praia. Aí o prefeito fala assim, vamos ver se o povo quer isso aí? O que vocês acham da gente perguntar pro povo se eles querem essa prainha aqui ou não? Aí o que vai acontecer? Essa pergunta, essa questão aqui de natureza local, vai ser submetida à aprovação da Câmara Municipal. Então o prefeito vai mandar isso lá para a Câmara Municipal, dizendo assim, Câmara, vamos perguntar isso aqui pro povo? Aí a Câmara aprova isso. Então, uma vez que a Câmara aprove aqui essa pergunta, essa consulta a respeito de uma situação, de uma questão local, ou seja, envolvendo aquele município, essa consulta vai ser feita junto com as eleições municipais. Então, a gente vai ter lá a eleição para prefeito, vice e vereador. E também a perguntinha lá, vai querer prainha? Não, sim, etc. Certo? Então, vai ser junto com as eleições municipais, sobre questões locais ali do próprio município, por óbvio, deve ser aprovada pela Câmara Municipal, tem que mandar o que vai ser perguntado para a Justiça Eleitoral no prazo de 90 dias antes da eleição. Por quê? Porque os caras vão ter que colocar isso aqui na urna eletrônica. Você vai estar lá votando, prefeito, pli, pli, vice, prefeito, vice, né, pli, pli, aí vereador, pli, pli, aí vem a pergunta, quer a prainha? Então, para que a Justiça Eleitoral possa organizar isso, tem que mandar essas questões 90 dias antes da data da eleição. Guarde esse prazo, Tá. Aí, vai ter lá a manifestação, vai ter gente, eu quero a prainha. Não queremos a prainha. Então, sempre vai ter os dois lados.
Essas manifestações vão acontecer durante a campanha. Então nós vamos ter a campanha para prefeito, vereador e da prainha. Vai estar rolando junto com a campanha. Só que cuidado com esse detalhe. Não vai poder utilizar tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão. Ai, 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 ai. Na prova, vai dizer que vai utilizar o tempo de propaganda gratuita do rádio e televisão para fazer a consulta da prainha. E não vai. Maravilha? Muito bem. Fechamos aqui a parte de direitos políticos, né? Claro, a gente tem outros detalhes. Tem a lei que estabelece a anterioridade da lei eleitoral. Nós temos também as eleições aqui dos militares. Tem a AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Tem um monte de coisa, mas a gente tem que revisar aqui mais coisas para sua prova. Mas alguma coisa que nós falamos hoje, ó, certeza que vai estar lá, hein? Beleza. Vamos falar agora de nacionalidade. Nacionalidade. A pergunta ali, ó. As consultas populares são apenas no âmbito municipal? Nós temos essas consultas aqui, ó, as previstas no parágrafo 12 e 13, só no âmbito municipal. Eu posso fazer consulta ao povo no âmbito federal ou estadual através do quê? Plebiscito e referendo. Entendeu? Então eu tenho a possibilidade de plebiscito e referendo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, se eu tenho uma questão de relevância nacional, o plebiscito ou referendo vai ser convocado pelo Congresso Nacional. É sempre o Poder Legislativo quem convoca. Se eu tiver plebiscito ou referendo no âmbito do Estado, quem vai convocar vai ser a Assembleia Legislativa. E se for no âmbito municipal, a gente vai estar falando dessa consulta aqui. Beleza? Muito bom. Certo. Vamos agora, então, de nacionalidade. Esse tema também, Teté, eu nem pretendo dar intervalo, tá? Só se apurar um xixi, um negócio aqui, daí não dá intervalo. Senão a gente vai diretão. Essa parte de nacionalidade, a gente também consegue revisar praticamente toda ela aqui. Então vamos lá para essa questãozinha e eu já reviso com você. Maria Brasileira, funcionária da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. E casada com João, também brasileiro. Foi enviada grávida à Itália, juntamente com sua equipe de trabalho, para tratar de assuntos profissionais do interesse da Petrobras. Ao chegar a Roma, Maria teve complicações na gravidez e deu à luz prematuramente ao seu filho Mário, que sobreviveu. De acordo com as disposições constitucionais relativas a direitos da nacionalidade, esse filho de João e Maria vai ser o quê? Ele vai ser o quê, Teté? É brasileiro nato? É naturalizado? É não sei o que, não sei o que? Como é que é isso aí? Lembra como que faz para ser brasileiro nato no Brasil? Eu vou fazer um esqueminha, se você ainda não viu isso aqui, esse esqueminha resolve basicamente todas as questões de nacionalidade que você vai enfrentar na sua vida. Não é nem nessa prova, é para sua vida. Então vamos lá. Quem são os brasileiros natos? Lembra que nós temos dois critérios para definir a chamada nacionalidade originária, que é o tal do jus solis e o jus sanguinis. Lembra o que é o jus solis? Jus solis é o critério da territorialidade. Logo, no caso brasileiro, são brasileiros natos aqueles que nascem no Brasil. Mas é também possível que o indivíduo nasça no estrangeiro, seja filho de pai ou de mãe brasileira e seja brasileiro nato, através do chamado jus sanguinis. Pelo jus sanguinis, a pessoa vai adquirir a nacionalidade que os seus pais tinham na data do seu nascimento. Então vamos relembrar lá. Quando que eu tenho aqui os critérios? Então, são brasileiros natos os, primeira coisa, nascidos no Brasil. A regra é clara, meu amor. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Qual o critério que é esse? Jus solis. Então, são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que os pais sejam gringos. Ainda que de pais estrangeiros. Só que tem uma exceção. Ou seja, existe uma situação em que o indivíduo que nasce no Brasil não vai ser brasileiro nato. Quando? Quando qualquer dos seus pais aqui estiver a serviço do seu país de origem. Então, vamos anotar aqui, ó.
A exceção é quando os pais estiverem a serviço do seu país de origem. E eu completo aqui, ó, que ambos devem ser estrangeiros. Aí essa criança, mesmo nascendo no Brasil, ela não vai ser brasileira nata, ela vai ser o quê? Estrangeira. Quer exemplo? Quer exemplo? A tia vai te dar, meu amor, agora. Vamos lembrar da história do seu Tanaka e da dona Tanaka. Lembra do seu Tanaka e da dona Tanaka? Não conhece, vai conhecer agora. Imagine a seguinte situação. Seu Tanaka e dona Tanaka, japonês, não vamos passar japonês, porque a tia tá no momento dorama. Vamos pensar coreanos. Tanaka coreano? Pode ter Tanaka coreano? Tanaka japonês. Vai continuar japonês, porque eu vou errar o sobrenome aqui. Seu Tanaka e dona Tanaka, um casal de japoneses, vieram para o Brasil para quê? Para passear. E vieram, inclusive, para o Paraná. Conhecer a tal das Cataratas do Iguaçu. Se você não conhece, recomendo que conheça. Uma das 7 maravilhas do mundo. Coisa linda, coisa querida. Tá. Seu Tanaka e dona Tanaka vêm aqui para o Brasil passeando e tal, não sei o que. Aí dona Tanaka, descendo as escadas, tem uma escada para descer, para ver as cataratas, rolo e confusão, ela começa a sentir umas dores. Que esquisito. Levada ao hospital, descobre que está grávida. Não só está grávida, como está parindo naquele momento. Aquelas dores dela, já era o trabalho de parto. Pá, nasce em território nacional, Tanaquinha. A pessoa falou que Kim é coreano. Gostei de Kim. Tá, mas vamos do seu Tanaka aqui. Seu Tanaka e dona Tanaka, casal de japoneses, pá, nasce aqui a criança do território brasileiro. Professora, mas como que a dona Tanaka não sabia que estava grávida? Não sei também, mas tem mulher que é assim. Você pode ver, tem até documentário que conta isso. Não é o meu caso, né, meu amor? Que eu tava grávida, meus hormônios já fizeram assim, já engordei 20 quilos, uma loucura. Mas a dona Tanaka não. Tem aquela genética abençoada, dessa grossura. Veio pra cá, pá, nasceu Tanaquinha aqui. Tanaquinha é o quê? Brasileiro nato. Professora, ele é japonês também, né? Não sei. Se ele vai ser japonês, para do Japão, da lei japonesa. O fato é que Tanaquinha é brasileiro nato. Segunda situação da história do seu Tanaka aqui. Vamos imaginar que seu Tanaka, segunda possibilidade, seu Tanaka e dona Tanaka vêm para o Brasil a serviço do Japão. A serviço do Japão. Então eles não vêm aqui passear e tal, eles podem até estar nas cataratas, mas eles estão aqui a serviço do Japão, sei lá, embaixadores, sei lá o quê. E tá aqui, dona Tanaka, nasce Tanaquinha. Nesse caso, Tanaquinha é o quê? Estrangeiro. Ah, japonês. Não sei se é japonês, vai depender da lei do Japão. Você tá entendendo? Por quê? Porque seus pais estavam a serviço do seu país de origem. Compliquei agora. Seu Tanaka, dona Tanaka, um casal de japoneses, vem para o Brasil a serviço da Coreia. E nasce Tanaquinha. Tanaquinha é o quê? De novo. Seu Tanaka e dona Tanaka, casal de japoneses, vem para o Brasil a serviço da Coreia. Tá? Que é a Coreia do Sul, que a do Norte não ia mandar ninguém. Coreia do Sul. Tá. Vem a serviço da Coreia. Nasce Tanaquinha aqui. Tanaquinha é o quê? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Por quê? Porque os pais não estão a serviço do seu país de origem. Então, se japonês tem que estar a serviço do Japão. Se coreano tem que estar a serviço da Coreia. E por aí vai. Terceira possibilidade. Terceiro causo. Aqui. Vem seu Tanaka sem ninguém. Vem. Vocês estão afiados. Vem seu Tanaka avulso. Solteiro. Seu Tanaka vem a serviço do Japão. Certo? Então, vem seu Tanaka para o Brasil a serviço do Japão. Chega aqui, conhece uma brasileira. Uma coisinha querida, uma teteia. E tem um filho no Brasil com essa teteia, chamada Tanaquinha da Silva. Tanaquinha é o quê? Nasceu no Brasil, só que os pais... O pai só estava a serviço do seu país de origem. A mãe é brasileira, e daí o que vale? No estrangeiro. Senhora, dá para nascer no estrangeiro e ser brasileiro? Claro que dá. Mas desde que seja filho de pai
ou mãe brasileiro. Que critério que é esse, meu amor? Jus sanguíneos. Então tem sanguíneos brasileiros. Então, nascer estrangeiro, mas é filho de pai ou de mãe brasileiro. Veja que não é neto, veja que não é bisneto, veja que não é sobrinho. É o que? Filho de pai ou de mãe brasileiro. Mais um pouco? Esse pai ou essa mãe brasileiros podem ser tanto brasileiros natos quanto naturalizados. Logo, você pode ter o indivíduo sendo brasileiro nato, filho de brasileiros naturalizados. Podia cair essa. Queria tudo. Tá. Então, são brasileiros natos, aqueles que nascem no estrangeiro, sendo filho de pai ou mãe brasileiro. Precisa ser os dois. E esse pai ou essa mãe pode ser tanto nato quanto naturalizado. Certo. Só que, ó, não basta nascer na gringa e ser filho de brasileiro. Precisa preencher uma de 3 possibilidades. Então, eu tenho pode escolher de 3 aqui possíveis situações. Primeira, desde que qualquer dos pais esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha aqui a nossa questão. E o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Estar a serviço da administração pública direta ou indireta em qualquer uma das esferas da federação, seja no âmbito da União, estados, Distrito Federal ou mesmo municípios. A Petrobras, por exemplo, aqui integra a administração pública indireta da União. Então, veja que no caso, no enunciado lá, dizia que estava a serviço da Petrobras. Então, nasce no estrangeiro, é filho, acho que a mãe era brasileira, será o quê? E um dos pais está a serviço da República Federativa do Brasil. Ok? Muito bem. Tem essa opção, ou ser feito aqui o registro em repartição brasileira competente. Consulado, embaixada. Então, ou está a serviço, ou faz o registro. Veja que se tiver a serviço, não depende do registro. São coisas alternativas. Está a serviço, plim, é brasileiro. Pronto. Ou, se não é o caso, pode ir lá e fazer o registro perante a repartição brasileira competente, que será brasileiro nato. Agora existe uma terceira possibilidade. Vamos imaginar que essa criança nasce no estrangeiro, é filho de pai ou de mãe brasileira, mas ninguém estava a serviço do Brasil, ninguém registrou essa criança. Aliás, ninguém nem contou para essa criança que ela era filho de brasileiro. Será que existe a possibilidade desse indivíduo vir a ser brasileiro nato? Vamos lembrar? Essa é a tal da nacionalidade potestativa. E aqui você vai lembrar da história do Brad. Conhece a história do Brad? Se você não conhece, vai ficar conhecendo o Brad. Conta o caos. Um casal de brasileiros, João e Maria, foram morar nos Estados Unidos em busca do sonho americano, melhores condições de vida, aquela conversa errada toda. E lá tiveram um filho. Claro que eles não iam dar o nome de José, né? Eles deram o nome de Brad. Aí Brad nasce nos Estados Unidos, nenhum dos pais está a serviço da República, estão trabalhando numa empresa privada lá e nem registraram essa criança, para ela nem pensar em ser brasileiro nato. Só que Brad cresce e ele sente no seu coração uma vontade imensa de vir para o Brasil. Brad chega para os seus pais e diz, tudo em inglês eles falando, tá? Mom, Dad, gostaria tanto de conhecer o Brasil. Aí os pais, aquela cena de novela. Como assim, Brad? Por que Brasil? Pai, mãe, eu sinto alguma coisa pulsar, eu ouço aqueles ritmos, me dá um negócio, assim, eu vejo aquelas imagens do Brasil, eu penso, eu preciso conhecer este país. Aí os pais se olham, acho que é melhor a gente revelar. E eles revelam, então, para Brad que eles são brasileiros. Brad, então,
Tem a confirmação de que há algo que o chama, que o pulsa para o Brasil e fala assim, quero mais, mãe. Quero me mudar para o Brasil. Os pais, não! Sim, mãe, é isso que eu quero. Quero ir para o Brasil. Tá bom. Depois de muito choro e drama, aquela história toda, Brad vem para o Brasil. Claro que eles mandam Brad para cá sozinho, depois da maioridade. Então, Brad vem para cá, sei lá, com 21 anos, mais ou menos, Brad vem para o Brasil e fixa a residência no Brasil. Brad veio para cá, fixou a residência, vira brasileiro? Para Brad vir a ser brasileiro nato, ele precisa preencher alguns requisitos. Lembra comigo? O Brad vai ter que fazer o quê? Fixar residência aqui. Então, ele vai ter que vir morar mesmo para cá. Não é passar uns dias passeando no Rio de Janeiro, dando um pulo em São Paulo, pegando as praias no Nordeste. Não é passeio, tem que morar aqui. Tem que, quero residir no Brasil. Tá. Vai ter ainda que fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Ele pode fazer essa opção quando ele quiser. Então, não é porque ele vem, chegou aqui no Brasil, ele tem algum prazo para pedir isso? Não tem. Ele pode, aliás, ficar aqui o tempo que for e continuar sendo estrangeiro, entendeu? Ele só vai vir a ser brasileiro nato se ele fizer essa opção. Pode ser que ele mora no Brasil, na condição de estrangeiro, e nunca faça essa opção. Então, ele pode fazer essa opção, que se dá através de uma ação judicial, a qualquer tempo. Qualquer tempo. Mas desde que já tenha atingido a maioridade. A maioridade que eu tô falando aqui é 18 anos, né? Isso porque a nacionalidade, ela é algo personalíssimo. Então, ninguém pode escolher por você. Personalíssimo. Então, se você tem a possibilidade de escolher, você vai ter que escolher. Fechou? Essas são as hipóteses de nacionalidade originária. Sabendo disso aqui, não dá para errar mais, né? Maria brasileira, pouco importa se nato ou naturalizada. Funcionária da Petrobras, casada com João, que por um acaso também é brasileiro. Foi grávida para a Itália e teve um filho na Itália. E ela estava a serviço de quem? Da Petrobras. Logo, nasceu quem? O Mário. Mário nasce no estrangeiro, filho de pai e mãe brasileira, tem sanguinhos brasileiros, que estava a serviço da República Federativa do Brasil, no caso aqui, administração pública indireta, certo? Então, o requisito aqui do jus sanguinis, mais o critério aqui do trabalho, né, da função. Ok? Muito bem. Vai ser o quê? Brasileiro nato, moleza. Grifa aí, ó. Perguntas aqui para nós. Eu já vou tentar resolver depois de todo mundo, tá? Vou pegar aquelas que estão aqui no momento, tá? Essa opção pela nacionalidade obriga a renúncia de nacionalidade estrangeira? De forma nenhuma. Em nenhum momento você vai encontrar na Constituição ou na legislação infraconstitucional dizendo que para ele optar pela nacionalidade brasileira ele vai ter que renunciar à sua estrangeira, tá? Não há essa possibilidade. Inclusive vai ser o caso aqui de dupla nacionalidade. Ok? Agora, se ele vai ser italiano, gente, isso aí é o problema da lei da Itália. A gente precisa saber só a Constituição Federal, graças a Deus. Ainda assim, tá? Então não precisa. Esse tempo de residência não tem nada a ver com 15 anos. 15 anos é a naturalização, que é para ser brasileiro naturalizado, que nós vamos ver agora. Eu de você, Teteia, printava essa tela e colocava ela basicamente assim, sei lá, papel de parede, para você não errar mais isso aqui. Tem até nesse formato, mas eu gosto mais do outro. A Constituição Federal reconhece a condição de brasileiro naturalizado aos originários de países de língua portuguesa que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo nesses casos apenas. Bom, chegamos então na chamada naturalização. Como faz então para ser brasileiro naturalizado? A gente viu como faz para ser brasileiro nato, agora a gente vai falar de naturalização. Então, como que faz para ser brasileiro naturalizado? Vou colocar aqui, ó. Naturalizado.
Constituição Federal, ela vai falar em duas espécies de naturalização. Eu tenho a naturalização ordinária, e eu tenho a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária, ela se dá na forma da lei. Na forma da lei. Então, nós temos hoje uma lei de imigração que vai estabelecer a hipótese de naturalização. Então, se um gringo chegar para você e falar assim, escuta, você que está estudando para concurso, me conta uma coisa. É tudo na língua do gringo. Eu gostaria tanto de ser brasileiro, como é que eu faço? Aí você fala assim, tem uma lei, dá uma olhada na lei lá, talvez você se encaixe nos requisitos previstos na lei. Então, na forma da lei. Só que o Brasil é um país muito camarada e nós temos aqui um descontinho da nacionalidade. Um descontinho, uma promoção da nacionalidade para aqueles originários de países de língua portuguesa. Isso porque quem é originário de país de língua portuguesa é tipo nosso primo. Nosso primo. A gente tem algo que nos une, que é o sofrimento, né? Para aprender a língua portuguesa, né? As profs de português que lutem, né? Porque aquele negócio é uma loucura mesmo. Então, com dó, né? Das pessoas que aprendem ali, tem que aprender a língua portuguesa, porque é o país originário de língua portuguesa, o Brasil dá um descontinho para virar brasileiro naturalizado. E como é que funciona? Ela vai dizer assim, ó, para aqueles originários, nossos primos lá, de sofrimento, de países de língua portuguesa, que você sabe que não é só Portugal, né? Portugal, Angola, Moçambique, esses países aí, tá? A questão vai falar para você. Se for originário de país de língua portuguesa, basta residência por um ano. Lembra que tem que ser um ano o quê? Ininterrupto. E o que mais? Idoneidade moral. Adri que lute, né? Tá, então para originários de país de língua portuguesa, facilidade aqui, ó, pá, residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Mas veja que não basta, viu, o cara lá da Angola morar aqui um ano e ser um cara do bem, que ele vai, plim, ganhar a nacionalidade brasileira. Meu amor, que não tem plim, não. Para ser brasileiro naturalizado, tem que pedir. Depende sempre de requerimento. Então, não existe naturalização automática, naturalização tácita, tipo, tá aqui, residiu um ano, tem idoneidade, a gente chega, parabéns, você ganhou a nacionalidade brasileira. Não tem isso aqui. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que pedir. Então, sempre depende de requerimento. Inclusive, esse requerimento, e aqui mais a título de curiosidade, depende de processo administrativo, tá? E a extraordinária? A extraordinária se aplica a indivíduos de qualquer nacionalidade. O cara italiano, sei lá, alemão. E ele tem que comprovar também 2 requisitos. Aqui sim, ó. Residência por 15 anos ininterruptos e não pode ter o quê? Condenação penal. Condenação penal. E se tiver condenação civil, respondeu lá por uma indenização e foi condenado, não tem problema. Que não pode ter sido condenado por um crime, tá? Então, essas são as hipóteses de naturalização. Fácil aqui? Tá. O professor está perguntando do português. O português de Portugal, ele pode, uma vez residindo no Brasil, escolher 2 caminhos. Ele pode se naturalizar brasileiro, por essa opção aqui, pela naturalização ordinária, desde que ele resida por um ano ininterrupto e tenha idoneidade moral, uma vez que ele é originário de um país de língua portuguesa,
ou ele pode solicitar aquela quase nacionalidade. Lembra que eu te falei lá na nossa aula de direitos políticos, que inclusive ele vai poder votar, etc? Ele pode, então, adquirir aqui esse tratamento igualitário, ou seja, ele vai ser tratado como se brasileiro fosse, mas não é naturalização. Então, a quase nacionalidade, que se aplica apenas aos portugueses de Portugal, não vale para todo mundo que é originário de país de língua portuguesa. Então, o cara da Angola, Moçambique, não tem isso aí. Então, só quem é português de Portugal vai poder, então, se naturalizar, por esse, né, simplificado, e também vai poder ter essa opção aqui de ser tratado como se brasileiro fosse, mesmo continuando aqui na condição de estrangeiro. Quem é, por exemplo, da Angola, Moçambique e esses outros países aí que vocês falaram, se quiser virar brasileiro, vai ser apenas por essa hipótese de naturalização. Ele não tem esse direito da chamada quase nacionalidade, tá? Vamos lá. Você já deu print aí, né? Tá. País de língua portuguesa que na forma da lei adquire a nacionalidade brasileira. Se é originário de país de língua portuguesa, tem descontinho, né? Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Letra A, muito fácil. Isso aqui é para indivíduos de outras nacionalidades. Residência permanente no país e reciprocidade, tratamento em favor de brasileiros. Isso aqui é aplicado apenas ao português de Portugal. Residência na República e opção expressa depois de atingido isso aqui é coisa da nacionalidade potestativa e não sendo que também não existe essas opções. Moleza? Ó, bate um print aí. Tá. Seguindo aqui com a nacionalidade, a gente tem que lembrar aqueles cargos privativos de brasileiros natos. Aqui não cai, isso aqui sempre cai. Tem um monte de questão da sua banca sobre esse tema. Então lembra lá. Alguns cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Mas antes disso, eu quero te lembrar de uma informação importante. Lembra que a Constituição diz assim, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Quem não pode fazer diferença entre nato e naturalizado? A lei. Porque a Consti pode. Ela não só pode, como ela faz várias diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Dentre as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, nós temos a questão dos cargos privativos, tá? Então lembra que a lei, quando eu falo a lei, estou falando da legislação infraconstitucional. Não pode estabelecer diferença entre nato e naturalizado. Quem pode? Apenas a Consti. E aqui você vai gravar, então, quais são esses cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. E a mnemônica é o quê? mp3.com. Professora do céu, MP3 é isso mesmo? É. Você vê que o negócio é antigo, meu Brasil. mp3.com. Grava com a tia aqui, ó. Primeiro M, de ministros do STF. Aqui eu tô falando de todo mundo. Lembra que eu tenho 11 ministros no STF. Os 11 devem ser brasileiros natos. P3 de 3 presidentes. Presidente aqui, ó. Presidente da República e o vice. Presidente da Câmara e presidente do Senado. Veja que não tem vice da Câmara nem vice do Senado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque essa galera aqui são aqueles indivíduos que estão na linha sucessória do presidente. Então, não sei se você sabe, mas vamos imaginar que o presidente está viajando. Quem assume a presidência da República? O vice. Se o presidente e o vice estão fora, viajando, por exemplo, quem vai assumir? Presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara fica doente, quem assume? Não vai ser o vice da Câmara, vai ser o presidente do Senado. Você entendeu? E se o presidente do Senado também não puder, quem vai assumir é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E daí alguém vai ter que estar nesse país, pelo amor de Deus, né? Então, esses cargos aqui, eles são privativos de brasileiros natos, porque eles estão na linha sucessória do presidente da República, ok? Então, cuidado que na Câmara e no Senado não tem vice. Além disso, lembra que, para se candidatar a deputado federal ou senador, pode ser nato ou naturalizado. Lembra lá que a gente falou de direitos políticos?
Os únicos cargos eletivos, que são privativos de brasileiros natos, presidente e vice. Presidente da Câmara você não vota, você vota em deputado. E ele pode ser nato ou naturalizado. Só que se ele for naturalizado, ele nunca vai poder ser presidente da casa. Da mesma forma os senadores. Você vai votar em senadores, que podem ser natos ou naturalizados. Só que se for naturalizado, não vai poder ser presidente do Senado. Entendeu aqui? Entendeu. Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Professora, eu entendi e tal, que a parada da linha sucessória do presidente, pá, não sei o quê. Mas então por que todos os ministros do STF têm que ser brasileiros natos, se quem assume a presidência é só o presidente do STF? Não teria que ser só o presidente do STF, então, brasileiro nato? E eu vou te dizer por que não. Por que todos os ministros do STF têm que ser brasileiros natos? Porque eu tenho 11, né? A gente sabe. E eles têm uma garantia chamada de vitaliciedade. Ou seja, esses caras só perdem o cargo por uma sentença transitada em julgado. Ou seja, outro juiz vai ter que decretar a perda, quero ver isso acontecer, ou se eles se aposentam na aposentadoria, né, aposentadoria compulsória com 75 anos, ou se eles se exoneram. Ou seja, esses caras ocupam aqui cargos no STF durante um bom tempo, não é verdade? Então, como é que funciona? A presidência do Supremo, ela é feita num sistema de rodízio. Logo, todos os ministros que estão lá, em algum momento da vida, vão ser presidente do STF. Então, todos os 11, uma hora vão virar presidente do Supremo. Então, como todos os 11, uma hora poderão ser presidentes do STF e, por consequência, presidente da República, todos devem ser natos. Entendeu? Tá. Eu tenho que aqui? Carreira diplomática. Quem que é o pessoal das carreiras diplomáticas? Carreiras diplomáticas é o pessoal que representa o Brasil. O cargo máximo disso aqui é o tal do embaixador. O cara vai estar falando em nome de Brasileiros. Ele tem que ser, logicamente, brasileiro nato. Ó, de oficiais das Forças Armadas aqui, teteia. Cuidado. Olha aqui. Quem que é o pessoal das Forças Armadas? Não vamos confundir. Mundão dos militares, né? Militares da União, Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. No mundo dos militares, eu tenho os oficiais e os praças. Certo? Tem uma divisão deles ali. O que é privativa de brasileiro nato é só o cargo de oficial, praça não, e das Forças Armadas. Ou seja, oficial da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Então, se vier aí, de oficiais das Forças Armadas e da Polícia Militar. Ou dizendo assim, é privativo de brasileiro nato o cargo de membro das Forças Armadas. Membro não, porque o membro pode ser praça. Tem que ser o quê? Oficial. Combinado? Combinado. E o último M aqui, ó. M de Ministro de Estado da Defesa. Quem que é esse senhor? Quem é este senhor? Ou esta senhora, mas nunca tivemos uma senhora, que eu me lembre. Tá. Quem é o Ministro da Defesa? Meu amor, o Ministro da Defesa é simplesmente o cara que aperta o botão da bomba. Como assim, professora? Você nunca mais esquece desse indivíduo. Você sabe que o presidente da República, ele exerce a sua função executiva auxiliado por ministros de Estado. Então tem o ministro da Saúde, Educação, não sei o que, blá, Economia, não tem? Tá, todo mundo tá vendo isso aí toda hora nos jornais. Então o presidente realiza suas funções auxiliado por ministros de Estado. Esses ministros podem ser brasileiros natos ou naturalizados, com exceção de um. Ministro da Defesa. Por quê? Vou te contar, pra você não decorar, só decorado. Eu tenho lá o Comando da Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica. Como comandante imediato dessa galera, eu tenho o Ministro da Defesa. E como comandante supremo das Forças Armadas, eu tenho o Presidente da República. Então eu tenho ali Marinha, Exército, Aeronáutica, todo mundo tem que ser brasileiro nato, porque eu tô falando dos oficiais aqui dessas carreiras. Acima deles, tem que estar quem? Um brasileiro nato também.
que é o ministro da Defesa. E acima de todo mundo, presidente da República, que por óbvio tem que ser brasileiro nato. Esse cara, por que eu falo que ele é o cara que aperta o botão da bomba? Porque imagine assim, ó. Todo mundo já viu isso aqui. Filme americano, filme de guerra, invasão alienígena, aliens invadindo o Brasil. Pela primeira vez, né? Porque sempre eles invadem quem? Manhattan, né? Los Angeles. Nunca o Brasil. Vamos imaginar que os aliens resolvem invadir o Brasil. Vamos ter que chamar o quê? As Forças Armadas. Olha, quem vai defender a gente? Chapolin Colorado que não vai ser. Chama quem? O pessoal das Forças Armadas. Quem vai estar ali na confusão, no controle, é o tal do ministro da Defesa, juntamente com o presidente da República. Nos filmes americanos, isso aparece direto. Geralmente aquele cara com cara de mal, cara de criança que apanhou a vida inteira, sabe? De criança que foi judiada pelos pais. Geralmente com aquelas estrelinhas, não sei o quê, que tá sentado numa mesa no final. E daí ele liga pro presidente. Fala lá, senhor presidente, posso apertar o botão da bomba, né? Peço de autorização. Aí a gente nunca vê o presidente, mas ele diz que sim. Aí ele aperta o botão e aquela loucura toda. Você já deve ter visto essa cena em pelo menos uns 200 filmes americanos. Se isso fosse no Brasil, esse cara que tá apertando o botão da bomba lá no filme americano seria quem? Ministro da Defesa. Seria esse cara. Então você acha que esse cara tem que ser naturalizado? Não dá. Tem que ser brasileiro nato. Gravou? Gravou. Não é isso? Muito bom. E uma aposta aqui, meu amor. As hipóteses de perda da nacionalidade. Agora, para aqui que você... Isso aqui tem que gravar. Isso aqui vai estar na prova. Então, vamos lá. A gente viu como que faz para ser brasileiro nato, como que faz para ser brasileiro naturalizado, falamos do português, falei de cargos privativos. Dá para perder a nacionalidade brasileira? Dá sim. Nós tínhamos uma regra na Constituição que foi alterada recentemente. E por isso, ó, coisinha querida para estar na sua prova. Então você vai gravar o quê? Eu tenho agora 2 hipóteses de perda da nacionalidade. Olha comigo aqui no slide. Eu tenho a perda da punição. O pessoal tá falando até das características do ministro da Defesa. Eu consigo enxergar o cara que vocês estão descrevendo, né? De tanto que a gente já viu isso aí nos filmes. Perda da punição. Essa perda da punição, ela é aplicável apenas aos brasileiros naturalizados. Então, aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira. Essa perda da punição, ela se dá através do chamado cancelamento da naturalização, que depende de uma sentença judicial. Então, preciso de um processo judicial cancelando a nacionalidade desse brasileiro naturalizado. Antes da reforma, a Constituição dizia assim, que era hipótese de perda o cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Só que essa atividade nociva ao interesse nacional era um negócio meio tipo assim, nociva. O que é nociva? E ficava um negócio meio abstrato. O que essa emenda fez foi especificar aqui hipóteses constitucionais para gerar essa perda. E o que a gente tem hoje? Então, vai gerar a perda numa situação, por exemplo, aqui, de fraude no processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Você viu comigo que para se naturalizar brasileiro, uma das hipóteses lá é a naturalização extraordinária. Você já tem que comprovar 15 anos de residência ininterruptos e que não tem condenação penal. É isso? Tá. Como que o cara prova que ele não tem condenação criminal? Com certidões. Certidão negativa, não sei o que, essa história. Aí vamos imaginar que o cara junta certidões lá, documentos que comprovam que ele tem os 15 anos e que comprovam que ele não tem condenação criminal, só que são mentirosas. Foram produzidas de forma fraudulenta. E daí no final o cara consegue a naturalização brasileira, porque aquilo passou batido e se descobre que o cara fraudou esse processo de naturalização. O que pode acontecer? Ele pode perder a nacionalidade brasileira. Ou esse brasileiro naturalizado é condenado judicialmente, por exemplo, por um ato contra a ordem constitucional e Estado democrático.
Nesse caso, ele pode ter outro processo, tem que ter um processo específico para isso, que vai cancelar a sua naturalização. Essa é a perda-punição. O que mudou de antes para agora é que agora eu tenho essas hipóteses mais específicas, tá? E a grande novidade é a perda-renúncia. Essa aqui não existia antes. Antes nós tínhamos como hipótese de perda quando o brasileiro nato ou naturalizado optasse por outra nacionalidade. Aí, como regra, ele perdia a brasileira. Essa hipótese não existe mais. Agora, só perde a nacionalidade brasileira. E isso vale tanto para o nato quanto o naturalizado que renunciar à nacionalidade brasileira. Logo, para gerar essa perda, que eu chamo de perda-renúncia, esse é o nome meu que eu inventei aqui, depende de um pedido expresso perante uma autoridade competente. Então, antes, o cara deixava de ser brasileiro se ele quisesse ser gringuinho. Eu quero ser estrangeirinho, não sei o que, e perdia a nacionalidade brasileira. Não mais. Agora, tanto o nato, lembra que o nato pode perder, ou naturalizado, perde a nacionalidade se falar expressamente, não quero mais ser brasileiro. Cansei, não quero mais. Ele vai ter que fazer esse pedido expresso. Como que isso vai ser realizado? A gente não sabe ainda, porque depende de regulamentação e lei. Para a sua prova, só lembrar que depende desse pedido expresso. Não é tácito. Não é assim, não quero mais a nacionalidade. Não, vai ter que chegar e falar, não quero mais. Expressamente. Só que cuidado aqui. Se em decorrência dessa renúncia, o cara brasileiro vai lá e renunciou, ele virar um apátrida, essa renúncia não vai ter validade. Como assim? Te exemplifico. O que é um apátrida? Apátrida é aquele indivíduo que não tem nenhuma nacionalidade. Isso pode? Isso não pode. Isso não pode. Então, vamos imaginar que eu seja só brasileira nata. Eu sou brasileira. Não tenho outra nacionalidade. Não tenho dupla nacionalidade. E eu vou lá e falo assim, quero renunciar à brasileira. Aí o Brasil vai dizer assim, tá, mas daí você vai virar o quê? Não quero mais ser brasileira. Tá, e daí você vai virar o quê? Alienígena? Você vai ser o quê? Você não vai ter nacionalidade nenhuma. Então, se em decorrência da renúncia, o indivíduo ficar na condição de apátrida, ele não pode renunciar. Agora, vamos imaginar que eu tenho duas nacionalidades, ou seja, brasileira e italiana. Aí eu posso renunciar à brasileira, por quê? Porque eu não vou ficar na condição de apátrida. Aí a pergunta que não quer calar. Se eu vou lá e renuncio, não quero mais ser quieta, não virei apátrida, mas renunciei e me arrependi. Entende isso? Entende isso. Agora, vai dizer que você nunca fez uma coisa na vida e você se arrependeu. Aí você vai lá e se arrepende. Renunciei, não quero mais ser brasileiro. Aí depois foi lá e se arrependeu. Pode recuperar? Pode. Pode readquirir, inclusive, a nacionalidade que tinha antes. Então, se renunciei como brasileiro nato, eu recupero como brasileiro nato. Ok aqui? Meu amor, vocês estão lembrando da Claudinha, né? Vocês estão lembrando de Claudinha. Todo mundo lembra da história da Claudinha, né? A Claudinha, pra quem não sabe, quem não conhece este babado, a Claudinha era uma brasileira nata. Isso aí já caiu um monte de vezes em prova. A princesa pergunta, e se a pessoa quiser ser apátrida? Não tem querer. Não tem querer aqui, não pode. Claudinha, pra quem não sabe, ela era brasileira nata. E ela foi para os Estados Unidos. Foi morar na gringa. Chegou lá, arrumou um americano, casou com o americano. E em decorrência do casamento, ela conseguiu o tal do green card. O green card, pra quem não sabe, não é naturalização. É só o direito de você exercer direitos, etc. Não satisfeita, Claudinha requereu a nacionalidade americana e virou, então, americana naturalizada. Então, ela se naturalizou americana. Tá? Estados Unidos, que é a história toda. Tá? Nisso, na época, a aquisição de outra nacionalidade, como eu te falei, gerava a perda da nacionalidade brasileira. Só que Claudinha não estava sabendo, ela não estudava direito constitucional. E ela tinha perdido a nacionalidade brasileira, mas Claudinha não tá sabendo. Não tá sabendo disso. Claudinha mata o marido. Pau. Diz a lenda, parece que ela foi até condenada.
De repente, como por um passe de mágica, ela sente saudade do Brasil. E vem o Brasil. Tá. Chega aqui, o Estado americano fala, ela é minha principal suspeita. O marido amanhece morto e a Claudinha no Brasil. Tá. O Estado americano faz então o pedido de extradição. E eu aproveito para revisar a regra de extradição com essa história. Chegando aqui, a Claudinha fala assim, eu não posso ser extraditada. Por quê? Porque eu sou brasileira nata. Aí o Brasil olha e fala assim, meu amor, você era. Você era. Porque você não é mais brasileiro, porque você adquiriu outra nacionalidade assim. Então você perdeu a nacionalidade brasileira. E daí o que aconteceu com Claudinha? Claudinha foi extraditada. Não como brasileira nata, assim como ex-brasileira nata. Ou seja, na condição de estrangeira. Nos dias de hoje, Claudinha não teria sido extraditada. Por quê? Porque a aquisição de outra nacionalidade não gera mais a perda da nacionalidade brasileira, somente a renúncia. Então, nos dias de hoje, meu amor, se Claudinha... Olha, se Claudinha pudesse voltar no tempo, hein? Olha a dor no coração de Claudinha. Claudinha estaria aqui e nós não estaríamos extraditando ela. O plot twist, exatamente isso. Que loucura. Então, hoje, a situação da Claudinha não geraria a extradição. Por isso, vale a pena a gente lembrar como que funciona essa regra aqui, ó. Que ela não cai, ela despenca. Extradição. E aqui estamos falando da extradição passiva, né? Que quando o Estado estrangeiro pede para o Brasil entregar uma pessoa que está aqui para responder a ação penal ou cumprir pena no seu país de origem. Então, caso dos Estados Unidos. Estados Unidos olha para o Brasil e fala assim, me manda a Claudinha. Eles não podem simplesmente vir aqui e pegar ela, né? Então ele fala, Brasil, me entrega a Claudinha. Aí nós vamos analisar o quê? A nacionalidade da pessoa. E a Constituição, ela faz uma diferença de tratamento entre o brasileiro nato, o naturalizado e o estrangeiro. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Não do tipo nunca, né? Não pode. A não ser que tenha perdido. Como é o caso da Claudinha. Como é o caso da pessoa, por exemplo, renunciar à nacionalidade brasileira. Tá? A pessoa tá lá no estrangeiro e fala, vou renunciar à brasileira mesmo, não me serve pra nada. Aí renuncia, depois volta pra cá e alguém faz pedir extradição, aí já era, né? Então, o brasileiro nato não pode ser extraditado se estiver na condição de brasileiro nato. Que é o caso de quem? Do tal do Robinho. Pedala! Janho! O Robinho, pra quem não sabe, não acompanhou, foi condenado na Itália por crime lá e correu pro Brasil. Estado italiano faz pedir extradição, o Brasil vai dizer o quê? Ainda que dê vontade, tipo, leve embora. Mas não pode, porque é brasileiro nato. E o naturalizado? O naturalizado depende. Depende do crime e do momento do crime. Então, vou colocar aqui, ó. Sim, pode, mas no caso de crime comum, desde que cometido antes da naturalização. Ou se ficar comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, ou seja, se a pessoa está envolvida com os tóxicos. Mexeu com o tóxico, meu amor. Aqui não importa se o crime ocorreu antes ou depois da naturalização. Então o cara não era brasileiro, virou brasileiro. Tanto pela ordinária quanto pela extraordinária que a gente viu. E comete um crime, e esse crime aqui é objeto do pedido de extradição. O que a gente vai olhar? Se esse crime aconteceu antes dele virar brasileiro, a gente manda embora. Ou seja, foi antes dele ser nosso filho. Agora, foi depois? Aí já é com nós. Era nossa responsabilidade. Agora, se mexeu com o tóxico, aí a gente não aguenta. Mexeu com o tóxico, tráfico ilícito, entorpecentes ou drogas afins, aí a gente, ó, manda. Não importa se antes ou depois da naturalização. E o estrangeiro? Estrangeiro, tamo nem aí, né? O cara é gringo, não é nosso filho. Aprontou lá na casa dele. A mãe dele veio chamar. Nós não vamos entregar?
Você aprontou lá na tua casa, vai lá se virar. Então, estrangeiro a gente extradita como regra. A gente só não vai extraditar quando se tratar de crime político ou crime de opinião. Lembrou disso? Eu tenho certeza que você se lembrou. E para fecharmos nacionalidade, nós vamos fechar aqui com os símbolos da República Federativa do Brasil. Eu sei que isso aqui é uma bobiça, como diz minha avó, né? Mas às vezes é uma bobiça que a gente passa batido, entendeu? Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Os símbolos são baías, bandeira, hino, armas e selo nacionais. Lembra que o artigo 13 da Constituição vai falar que a língua portuguesa é o idioma oficial. 0 pessoas surpreendidas. Vai falar dos símbolos da República Federativa do Brasil e vai dizer ainda que os estados, Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Moleza? Moleza. Mais um ponto aqui, finalizado.